Em meio ao turbilhão de eventos que moldaram a Segunda Guerra Mundial, emergem narrativas que, por sua extraordinária natureza, transcendem o mero registro histórico para se tornarem verdadeiras lendas. São feitos de coragem e perícia que desafiam a lógica militar convencional, reescrevendo o que se considerava possível no campo de batalha. Esta é precisamente uma dessas histórias, um capítulo notável que demonstra a capacidade humana de superação e engenhosidade em face de adversidades extremas. O cenário para este relato singular é o verão de 1944. A Europa, então, respirava o pó da destruição e o cheiro acre da pólvora, uma realidade brutal que se estendia por vastas paisagens. O dia D, em 6 de junho daquele ano, havia marcado um ponto de virada decisivo, com as forças aliadas desembarcando na Normandia e estabelecendo uma cabeça de praia crucial. Este evento abriu um caminho vital para a libertação do continente, injetando uma nova esperança após anos de ocupação e conflito. No entanto, a euforia inicial foi rapidamente temperada pela dura realidade do combate contínuo. A França, longe de ser um território pacificado, permanecia um campo minado de resistência alemã, onde cada quilômetro quadrado era disputado com ferocidade implacável. As forças aliadas, após o sucesso inicial, enfrentavam agora a tarefa hercúlea de romper as linhas defensivas alemãs e avançar em direção ao coração do Reich. Este avanço era crucial, mas a Wehrmacht, apesar de estar em recuo estratégico, ainda possuía uma capacidade formidável de resistência. O terreno francês, com suas aldeias fortificadas, campos abertos e densas florestas, oferecia inúmeras oportunidades para emboscadas e contra-ataques bem planejados. A cada dia, a luta se intensificava e a libertação da França se mostrava um desafio muito mais complexo e custoso do que muitos haviam previsto. Nesse cenário brutal e exigente, onde a vida era medida em metros avançados e a morte espreitava em cada esquina, uma equipe de combate se destacou de maneira sem precedentes. Liderada por um homem cuja simplicidade de origem o ligava à imagem de um fazendeiro do Texas, essa tripulação transformou um período de apenas 81 dias de combate incessante em uma lenda blindada, um testemunho da eficácia devastadora que pode ser alcançada por uma unidade coesa e altamente treinada. A premissa central de sua história reside na capacidade de um grupo relativamente pequeno de homens de influenciar significativamente o curso de uma campanha militar. A promessa desta narrativa é a de desvendar como tal feito foi possível. A estatística é de tal magnitude que desafia a compreensão imediata. 258 blindados inimigos reivindicados por uma única tripulação em um período de pouco mais de 2 meses. Este número por si só é extraordinário e levanta a questão fundamental. Como uma única unidade pôde atingir tal nível de letalidade e consistência em um teatro de guerra tão complexo e perigoso? A resposta a essa pergunta não reside apenas na bravura individual, mas em uma combinação de tática inovadora, disciplina rigorosa e uma dedicação inabalável à sua missão. Elementos que serão explorados em profundidade para revelar a verdadeira extensão dessa façanha lendária. Após o sucesso inicial do dia D e o estabelecimento de uma cabeça de praia na Normandia, as forças aliadas se viram diante de um novo e formidável desafio: a libertação da França e o avanço em direção ao coração da Alemanha. O verão de 1944 testemunhou uma fase crucial da guerra na frente ocidental, onde a velocidade do avanço aliado era imperativa para capitalizar a vantagem obtida e evitar que a Wehrmacht se reagrupasse e solidificasse suas defesas. Contudo, a resistência alemã, embora em recuo estratégico, estava longe de ser quebrada.
As tropas alemãs, veteranas de anos de combate, empregavam táticas defensivas eficazes, utilizando o terreno acidentado e as densas áreas urbanas da França para montar emboscadas e contra-ataques localizados. Cada vilarejo, cada ponte, cada trecho de floresta tornava-se um ponto de resistência, transformando o avanço aliado em uma série de combates brutais e dispendiosos. Nesse cenário de progresso lento e sangrento, a principal espinha dorsal da defesa alemã era sua força blindada. Os tanques alemães, como o Panzer IV, o Panther e o temido Tiger, representavam quebra-cabeças de aço para as forças aliadas. O Panzer IV, embora mais antigo, ainda era numeroso e versátil, capaz de causar danos consideráveis. O Panther, com sua blindagem frontal inclinada e seu canhão de 75 km de alta velocidade, era um adversário formidável, superando o Sherman aliado em muitos aspectos de proteção e poder de fogo. Mas era o Tiger Unme, e mais tarde o Tiger Segui, Königstiger, que personificava a ameaça máxima. Com sua blindagem impenetrável na maioria dos ângulos e seu canhão de 83 mm capaz de destruir qualquer tanque aliado a longas distâncias, o Tiger possuía um impacto psicológico devastador no campo de batalha. Encontrar um desses gigantes de aço significava um confronto perigoso e muitas vezes unilateral. A presença desses blindados alemães era um obstáculo constante ao avanço aliado. Eles protegiam as linhas de retirada, montavam contra-ataques surpresa para desorganizar as ofensivas e defendiam pontos estratégicos com teimosia. Para a infantaria aliada, a ameaça de um Panther ou Tiger surgindo de uma emboscada era uma realidade aterradora. Para as colunas motorizadas de suprimentos e reforços, a presença de tanques inimigos podia significar o fim de uma rota vital. A urgência de neutralizar essas ameaças blindadas era, portanto, primordial. O sucesso na frente ocidental dependia diretamente da capacidade aliada de destruir esses veículos inimigos de forma consistente e eficiente, abrindo caminho para que a infantaria pudesse consolidar ganhos territoriais e as forças motorizadas pudessem manter o ritmo do avanço. Sem a eliminação dessas fortalezas móveis, qualquer ofensiva aliada corria o risco de ser detida, com perdas inaceitáveis. Embora as forças aliadas possuíssem uma vasta quantidade de tanques, notadamente os M4 Sherman, e uma superioridade aérea esmagadora, havia um vazio na execução tática. Os Shermans, embora confiáveis e produzidos em massa, eram frequentemente superados em blindagem e poder de fogo pelos blindados alemães mais pesados. Isso significava que, em um confronto direto, a vantagem geralmente recaía sobre o inimigo. Era necessário que as tripulações aliadas empregassem táticas astutas, como flanqueamento e emboscadas, para compensar essa desvantagem. No entanto, o que faltava era uma unidade que pudesse consistentemente e com alta letalidade neutralizar um grande número de blindados inimigos em um curto espaço de tempo. Muitas tripulações eram corajosas e competentes, mas a exigência era por uma unidade que pudesse operar com uma eficácia quase industrial na destruição de tanques, dia após dia, sem falhas. Essa lacuna, essa necessidade premente por uma força antitanque de elite, seria preenchida de uma forma inesperada e lendária por uma tripulação que transformaria a guerra de blindados em uma caça metodológica e implacável. No cenário de combate que se desenrolava na França durante o verão de 1944, onde a necessidade de neutralizar as ameaças blindadas alemãs era premente, emergiu uma unidade que desafiaria as expectativas e redefiniria os limites da eficácia em combate. Essa unidade era liderada por um homem que, em sua essência, personificava a tenacidade e a praticidade americanas, qualidades frequentemente associadas à imagem de um fazendeiro do Texas.
Sua liderança não se pautava pela doutrina militar mais rígida ou por uma carreira acadêmica no exército, mas sim por uma compreensão inata do terreno, da mecânica e da psicologia do combate. Ele trazia para o campo de batalha uma mentalidade de resolução de problemas, onde a eficiência e o resultado prático superavam a formalidade. Uma abordagem que se revelaria decisiva. Essa figura central comandava uma tripulação de 4 homens, um número comum para a operação de um tanque médio M4 Sherman, o cavalo de batalha das forças aliadas na frente ocidental. Cada membro da equipe, o motorista, o artilheiro, o carregador e o próprio comandante, operava com uma sincronia que beirava a telepatia, um testemunho de meses de treinamento rigoroso e, mais importante, de uma confiança mútua inabalável forjada sob fogo. O M4 Sherman, embora fosse um veículo confiável e produzido em massa, com boa mobilidade e manutenção relativamente simples, não era, em termos de blindagem ou poder de fogo, superior aos tanques alemães mais pesados, como o Panther ou o Tiger. Equipado com um canhão de 75 mm ou 76 mm, o Sherman exigia que suas tripulações empregassem táticas astutas e precisão cirúrgica para superar a vantagem de seus adversários blindados. A máquina, nas mãos de tripulações comuns, era competente. Nas mãos desta equipe, ela se transformaria em uma ferramenta de precisão letal, operada por especialistas que extraíam cada gota de seu potencial. Foi em meio aos campos e vilarejos da França, no calor sufocante do verão de 1944, que a jornada dessa tripulação lendária começou a ser escrita. Após o desembarque na Normandia e o avanço inicial, as forças aliadas se espalharam pelo território francês, enfrentando uma resistência alemã cada vez mais organizada e desesperada. As batalhas não eram mais apenas por cabeças de praia, mas por cada estrada, cada ponte e cada aglomerado de casas. Nesse ambiente de combate fragmentado e imprevisível, a tripulação do Fazendeiro do Texas começou a operar. Inicialmente, suas ações eram apenas mais uma parte do vasto esforço de guerra, mas logo os primeiros sinais de sua eficácia em comum começaram a surgir, distinguindo-os das demais unidades. Os primeiros sucessos dessa tripulação não foram eventos isolados, mas uma série consistente de engajamentos que demonstravam uma abordagem marcadamente diferente do combate blindado. Enquanto muitas tripulações aliadas, por vezes, se viam forçadas a duelos frontais desvantajosos contra os blindados alemães, esta equipe exibia uma predileção por táticas de flanqueamento e emboscadas meticulosamente planejadas. Eles não buscavam o confronto direto onde a desvantagem do Sherman fosse mais evidente. Em vez disso, utilizavam o terreno, a cobertura e a surpresa para se posicionar em ângulos vulneráveis do inimigo, maximizando o impacto de cada disparo. A precisão de seu artilheiro era notável, com um número incomum de primeiros disparos certeiros, muitas vezes incapacitando o alvo antes que ele pudesse reagir eficazmente. A reputação da tripulação começou a crescer à medida que os relatórios de campo registravam um número crescente de blindados inimigos destruídos, atribuídos à sua unidade. Eles não apenas destruíam tanques, mas o faziam com uma eficiência que minimizava o risco para si próprios. Sua abordagem prática quase desapaixonada do combate, combinada com uma notável capacidade de identificar e explorar as fraquezas do inimigo, diferenciava-os. Eles pareciam operar com uma calma incomum sob pressão, transformando cada encontro em uma oportunidade calculada para eliminar a ameaça. Essa consistência e letalidade, dia após dia, começaram a solidificar sua posição como uma força antitanque de elite, preenchendo o vazio de letalidade concentrada que as forças aliadas tanto necessitavam na frente ocidental.
A lenda do fazendeiro do Texas e seus homens estava apenas começando, mas os fundamentos de sua extraordinária saga já estavam firmemente estabelecidos nos campos de batalha da França. A doutrina militar da Segunda Guerra Mundial, especialmente no teatro europeu, frequentemente levava a confrontos blindados que se assemelhavam a duelos, onde a força bruta e a blindagem frontal eram os fatores preponderantes. Era comum que tanques se engajassem em batalhas diretas, com as tripulações confiando na capacidade de seus veículos de suportar o fogo inimigo enquanto tentavam neutralizar o adversário. Para as forças aliadas, operando majoritariamente com tanques M4 Sherman, essa abordagem apresentava uma desvantagem significativa. Os Sherman, embora ágeis e confiáveis, eram superados em blindagem e poder de fogo pelos temidos blindados alemães, como os Panzer IV atualizados, os Panthers e principalmente os Tigers. Um duelo frontal contra um Panther, com seu canhão de 75 mm de alta velocidade e blindagem frontal inclinada, ou um Tiger, com seu canhão de 88 mm e blindagem espessa, frequentemente resultava em perdas aliadas desproporcionais. A expectativa de um confronto justo, onde a superioridade numérica compensaria a desvantagem tecnológica, muitas vezes se mostrava fatal. No entanto, a tripulação do fazendeiro do Texas compreendeu rapidamente que essa não era uma estratégia sustentável nem eficaz. Eles não buscavam o duelo direto. Em vez disso, desenvolveram e aperfeiçoaram uma caça metodológica. Essa virada tática representava uma ruptura com a abordagem convencional, substituindo o confronto direto por uma estratégia de aniquilação calculada. A caça metodológica não se baseava na sorte ou na bravura impulsiva, mas em um estudo aprofundado do inimigo, do terreno e das capacidades do próprio veículo. Era uma abordagem implacável, focada em maximizar a letalidade e minimizar o risco, transformando cada engajamento de um confronto de igual para igual em uma emboscada unilateral. Essa mudança de paradigma tático foi fundamental para o sucesso sem precedentes que a tripulação alcançaria nos meses seguintes. A essência da caça metodológica residia na sua natureza multifacetada e na sua execução implacável. Não se tratava de uma investida romântica ou um confronto de honra, mas de uma operação de eliminação sistemática. Primeiramente, a emboscada era a tática preferencial. Em vez de avançar abertamente, a tripulação utilizava o terreno, bosques, colinas, ruínas de edifícios, para ocultar seu Sherman, esperando o momento certo para atacar. Essa paciência estratégica permitia que identificassem a rota do inimigo, seus pontos fracos e o momento de maior vulnerabilidade, como quando um tanque adversário expunha sua blindagem lateral ou traseira significativamente mais fina que a frontal e suscetível ao canhão de 75 mm ou 76 mm do Sherman. O flanqueamento era outra característica central. Ciente das limitações de seu próprio veículo, a tripulação evitava engajamentos frontais prolongados. Em vez disso, manobravam seu tanque com perícia para contornar o inimigo, buscando posições laterais ou traseiras. Essa manobra exigia não apenas habilidade de condução, mas também uma leitura precisa do campo de batalha e coordenação impecável entre o motorista e o comandante. A utilização do terreno era crucial para essas manobras. Pequenas elevações, depressões ou mesmo a vegetação eram empregadas para mascarar seus movimentos e aproximar-se do alvo sem serem detectados. A inteligência operacional, baseada em observação constante e na capacidade de antecipar os movimentos inimigos, complementava essas táticas. Eles liam o campo de batalha como um tabuleiro de xadrez, prevendo as próximas jogadas do adversário e posicionando-se para desferir o golpe decisivo. Essa combinação de emboscada, flanqueamento,
Aproveitamento do terreno e inteligência transformava cada encontro em uma armadilha cuidadosamente montada, onde o resultado era quase sempre favorável à tripulação do Sherman. A execução dessas táticas exigia uma combinação de precisão letal e uma cadência operacional que foi descrita como mira fria e ritmo industrial. A mira fria não se referia apenas à acurácia do artilheiro, mas a uma abordagem desapaixonada e calculada para cada disparo. Sob intensa pressão, o artilheiro mantinha a calma, focando nos pontos mais vulneráveis dos blindados inimigos. Isso incluía não apenas a blindagem lateral e traseira, mas também elementos como as torres de comando, as escotilhas, as junções da torre com o casco, os sistemas de suspensão e, em alguns casos, as entradas de ar do motor. Cada tiro era um cálculo preciso de distância, velocidade do alvo e penetração, visando incapacitar ou destruir o veículo com o menor número de disparos possível. Essa precisão cirúrgica era o resultado de um treinamento exaustivo e de uma experiência acumulada que permitia ao artilheiro tomar decisões em frações de segundo, mesmo em meio ao caos do combate. Complementando a mira fria estava o ritmo industrial, uma cadência de fogo e engajamento que maximizava cada oportunidade de ataque. Uma vez que um alvo era identificado e a emboscada estava em posição, a tripulação operava como uma máquina bem oleada. O carregador municiaria o canhão com o projétil adequado, geralmente um perfurante de blindagem com velocidade e eficiência notáveis. O comandante emitia as ordens de forma clara e concisa, e o artilheiro executava o disparo. Após o impacto, a avaliação era imediata. Se o alvo estava incapacitado, a equipe procurava o próximo. Se ainda representava uma ameaça, um segundo ou terceiro tiro era disparado com a mesma rapidez e precisão. Essa capacidade de engajar múltiplos alvos ou de desferir golpes sucessivos em um único alvo, sem hesitação ou perda de eficiência, era a marca de seu ritmo industrial. Era a combinação da precisão letal do artilheiro com a eficiência mecânica da equipe que permitia à tripulação transformar cada contato com o inimigo em uma eliminação metódica, acumulando as impressionantes estatísticas que os tornariam lendários na frente ocidental. Dentro do casco de aço de um tanque Sherman, a realidade do combate era uma experiência visceral e opressora, um microcosmo de calor, ruído e tensão constante. O ambiente confinado era permeado por um cheiro pungente e persistente de óleo quente, uma mistura de lubrificantes do motor, fluidos hidráulicos e diesel que impregnava cada centímetro do interior do veículo. Esse odor se misturava ao cheiro metálico da pólvora recém-queimada após cada disparo e ao suor dos 5 homens que operavam a máquina, criando uma atmosfera densa e sufocante. O calor era implacável, intensificado não apenas pelo motor, que operava a poucos centímetros da tripulação, mas também pela blindagem, que absorvia o sol escaldante do verão francês e pela ausência de ventilação adequada. A temperatura interna podia facilmente ultrapassar os 40 graus Celsius, transformando o interior do tanque em uma estufa metálica, onde cada movimento exigia um esforço considerável. O barulho era uma constante agressão aos sentidos. O rugido do motor radial, os estrondos metálicos das esteiras sobre o terreno irregular, o estalido da estática no rádio de comunicação e o impacto surdo de projéteis inimigos contra a blindagem externa compunham uma sinfonia ensurdecedora. A comunicação verbal era quase impossível sem o uso de intercomunicadores, e mesmo com eles, as ordens precisavam ser gritadas para serem ouvidas acima do tumulto. A vibração constante do tanque em movimento, somada ao calor e ao ruído, gerava um estado de fadiga e estresse que exigia uma resiliência notável de cada membro da tripulação.
Nesse inferno de metal, a sincronia e a confiança mútua eram mais do que virtudes. Eram condições essenciais para a sobrevivência e a eficácia. A comunicação rápida e precisa era o nervo central dessa máquina de guerra. No momento em que o comandante identificava um alvo e emitia a ordem de engajamento, a equipe entrava em ação com uma coordenação quase instintiva. O carregador, posicionado ao lado do canhão, era o primeiro a reagir. Ao ouvir a ordem de tipo de munição, geralmente perfurante para blindados inimigos ou fragmentação para infantaria ou alvos leves, ele agia com uma velocidade e precisão impressionantes. A munição perfurante, ou AP, Armor Piercing, era a escolha padrão contra tanques, projetada para penetrar a blindagem inimiga. O projétil, pesando vários quilos e medindo cerca de 75 a 76 milímetros de diâmetro, era rapidamente retirado do rack de munição e inserido na culatra do canhão. O carregador gritava, perfurante, novamente, confirmando o tipo de munição e a prontidão do canhão para o disparo. Essa confirmação verbal era crucial no ambiente barulhento e confinado, garantindo que o artilheiro soubesse exatamente o que estava prestes a ser disparado. A coordenação perfeita era a chave para a letalidade da tripulação. Enquanto o carregador municiaria o canhão com uma velocidade que beirava o recorde, o artilheiro já estava com os olhos fixos na mira ótica, ajustando a elevação e a direção do canhão para alinhar o alvo. O comandante, por sua vez, continuava a observar o campo de batalha, fornecendo informações adicionais sobre o movimento do inimigo, a distância e quaisquer outras ameaças que pudessem surgir. A decisão de disparar era do artilheiro, mas a ordem final vinha do comandante, que validava a mira e o momento. A vida útil do canhão, a temperatura do tubo e a precisão dos sistemas eram mantidas com rigor, garantindo que cada disparo tivesse a máxima chance de sucesso. A ação do disparo era um evento violento e imediato. Com a ordem do comandante e a confirmação do carregador, o artilheiro pressionava o pedal de disparo. Um estrondo ensurdecedor preenchia o interior do tanque, acompanhado por um clarão ofuscante e o cheiro acre de pólvora. O cano recuava violentamente em seu mecanismo de absorção de impacto, dissipando a energia massiva do projétil que era arremessado a centenas de metros por segundo na direção do alvo. A força do recuo balançava todo o tanque, e por um breve instante a visão do artilheiro era obscurecida pela fumaça e pela poeira levantada. Após o disparo, seguia-se uma espera tensa, segundos que pareciam uma eternidade, enquanto a tripulação aguardava o resultado. O comandante, através de sua cúpula ou periscópio, observava o impacto. Então, a confirmação visual, uma explosão secundária, uma nuvem de fumaça preta ou o simples e inconfundível silêncio do motor inimigo. Outro alvo cai na poeira. Era a constatação, adicionando mais um número à impressionante contagem. A tripulação, sem tempo para celebrações, já estava se preparando para o próximo engajamento. O carregador, com a culatra aberta, já buscava o próximo projétil, enquanto o artilheiro realinhava a mira e o comandante procurava novas ameaças. Essa repetição quase hipnótica de identificar, municiar, disparar e confirmar, dia após dia, alvo após alvo, era a essência da caça metodológica da tripulação. Era um ciclo implacável de destruição, onde cada ação era executada com precisão mecânica e uma determinação inabalável, transformando o caos da guerra em uma rotina de eliminação sistemática. No turbilhão constante do combate, onde a vida e a morte eram decididas em frações de segundo, um dos pilares mais surpreendentes e cruciais para o sucesso sem precedentes da tripulação do fazendeiro do Texas era a sua abordagem à manutenção do tanque.
Longe de ser uma tarefa rotineira ou um mero dever a ser cumprido, a manutenção era tratada pela tripulação como um ritual sagrado. Essa dedicação ia muito além do que era esperado para uma unidade em campo, elevando a prática de cuidar da máquina a um nível de devoção quase religiosa, um fator que se revelaria tão vital quanto a mira do artilheiro ou a tática do comandante. Este ritual de manutenção era meticuloso e abrangente, envolvendo cada aspecto do tanque Sherman, que era seu lar e sua arma. Diariamente, independentemente da intensidade do combate do dia anterior ou da fadiga acumulada, a tripulação dedicava horas à limpeza exaustiva do veículo. Isso incluía a remoção da lama e da sujeira acumuladas nas esteiras e nas rodas de apoio, garantindo que nenhum detrito pudesse emperrar os mecanismos de rodagem. O exterior do casco era inspecionado em busca de danos, fissuras ou parafusos soltos, enquanto o interior era limpo de resíduos de munição, embalagens de rações e qualquer sujeira que pudesse comprometer a higiene ou a funcionalidade dos equipamentos. O cano principal do canhão era escrupulosamente limpo e inspecionado, assegurando que não houvesse obstruções ou desgastes que pudessem afetar a precisão ou a segurança dos disparos. A lubrificação era outro componente essencial desse ritual. Todos os componentes móveis do tanque recebiam atenção detalhada. Os mecanismos de rotação da torre, que permitiam ao artilheiro engajar alvos em 360 graus, eram lubrificados para garantir um movimento suave e sem atritos, crucial para a velocidade de aquisição de alvos. O sistema de recuo do canhão, que absorvia a energia massiva de cada disparo, era minuciosamente verificado e lubrificado, prevenindo falhas que poderiam inutilizar a arma. As articulações da suspensão, os rolamentos das rodas e as caixas de engrenagens eram igualmente lubrificados, minimizando o desgaste e garantindo a mobilidade do tanque em terrenos variados. Essa atenção constante à lubrificação prevenia o superaquecimento, reduzia o atrito e prolongava a vida útil dos componentes críticos, garantindo que o tanque operasse em sua máxima eficiência. A inspeção era uma prática proativa, não reativa. A tripulação não esperava que algo quebrasse para agir. Em vez disso, realizavam verificações sistemáticas de todos os sistemas vitais do tanque. Isso incluía a verificação dos níveis de fluidos: óleo do motor, fluido de arrefecimento, fluido hidráulico, a inspeção de mangueiras e conexões para vazamentos e a checagem do sistema elétrico para garantir que rádios, luzes e sistemas de mira funcionassem perfeitamente. Periscópios e visores eram limpos e inspecionados para garantir visibilidade clara. Qualquer parafuso frouxo era apertado. Qualquer peça que mostrasse sinais de desgaste excessivo era anotada para substituição imediata, se possível, ou para prioridade em futuras manutenções. Essa prática rigorosa de inspeção permitia à tripulação identificar e corrigir pequenos problemas, antes que se transformassem em falhas catastróficas em combate. A importância dessa devoção à manutenção era vital e multidimensional. Em um teatro de guerra onde a logística era complexa e os recursos nem sempre abundantes, muitas unidades aliadas perdiam tempo valioso com avarias mecânicas. Tanques parados por problemas no motor, falhas na suspensão ou canhões emperrados eram uma ocorrência comum, exigindo operações de recuperação e reparos demorados que retiravam veículos e pessoal do combate por dias ou até semanas. Essa perda de prontidão reduzia a força de combate geral e atrasava o avanço. No entanto, a prontidão constante da equipe do fazendeiro do Texas significava que seu tanque estava quase invariavelmente disponível para o combate. Enquanto outras unidades aguardavam reparos, o Sherman dessa tripulação estava na linha de frente, engajando o inimigo.
Isso se traduzia diretamente em mais horas de combate efetivo e, consequentemente, em mais alvos destruídos. A manutenção exemplar era, portanto, a base de seu ritmo industrial, a capacidade de operar continuamente com alta letalidade, dia após dia, sem interrupções significativas. A máquina era uma extensão da equipe e a confiabilidade da máquina era um reflexo direto da dedicação de seus operadores. Além disso, a manutenção rigorosa minimizava o tempo gasto em reparos. Ao identificar e corrigir problemas menores proativamente, a tripulação evitava grandes quebras que exigiriam a intervenção de equipes de manutenção especializadas e o transporte do tanque para uma oficina. Isso liberava recursos logísticos e mantinha a equipe no campo, engajada em sua missão principal. A redução do risco de falha em campo era outro benefício inestimável. Um tanque quebrado em meio ao combate era um alvo fácil, colocando a vida da tripulação em perigo extremo. A confiabilidade do veículo, assegurada pela manutenção meticulosa, aumentava a segurança da tripulação e sua confiança na máquina sob fogo. Eles sabiam que seu Sherman não os falharia no momento decisivo. Essa combinação de prontidão operacional, eficiência de combate e segurança da tripulação solidificou a manutenção como um pilar indispensável para a lenda da tripulação do Fazendeiro do Texas, permitindo-lhe sustentar sua extraordinária campanha de destruição blindada na França. A culminação de 81 dias de combate incessante, marcado por uma disciplina rigorosa e uma tática implacável, resultou em uma estatística que se tornou um marco na história da guerra blindada. 258 blindados inimigos reivindicados por uma única tripulação. Este número extraordinário não se referia a uma companhia inteira, nem mesmo a um pelotão, mas sim à ação concentrada e persistente de 5 homens operando um único tanque M4 Sherman. Para colocar essa façanha em perspectiva, a média de destruições de tanques inimigos por uma tripulação aliada durante a Segunda Guerra Mundial era consideravelmente menor, geralmente na casa das dezenas ao longo de toda a sua participação no conflito. Muitas unidades de elite de caça-tanques, compostas por múltiplos veículos, levaram meses para acumular um total que se aproximasse do que esta única tripulação alcançou em pouco mais de 2 meses. A consistência na destruição de veículos, que variavam desde os Panzer IV e Stugstar VI mais comuns, até os formidáveis Panther e, ocasionalmente, o temido Tiger, demonstrava não apenas a habilidade individual, mas a eficácia de sua metodologia de combate. O impacto prático dessas eliminações foi imediato e profundo nas linhas de frente aliadas. Cada tanque inimigo destruído representava uma ameaça a menos para a infantaria, que avançava a pé, e para as colunas motorizadas de suprimentos e reforços. A presença de blindados alemães era um dos maiores entraves ao avanço aliado, capaz de deter ofensivas inteiras, infligir pesadas baixas e forçar desvios ou esperas prolongadas. Ao remover essas ameaças de aço, a tripulação do Fazendeiro do Texas criava brechas abertas nas defesas alemãs. Essas brechas não eram apenas lacunas físicas na linha inimiga, mas oportunidades táticas que permitiam à infantaria aliada consolidar ganhos territoriais com maior segurança e menor resistência. Sem a constante ameaça de fogo de canhão de alta potência ou metralhadoras pesadas de tanques inimigos, os soldados de infantaria podiam avançar com mais confiança, limpar bolsões de resistência e estabelecer posições defensivas. Para as colunas motorizadas, que eram a espinha dorsal logística do avanço aliado, a eliminação de blindados inimigos era igualmente crucial.
Caminhões de suprimentos, veículos de transporte de tropas e artilharia autopropulsada podiam mover-se pelas estradas e trilhas com um risco significativamente reduzido de emboscadas ou ataques diretos. Isso garantia um fluxo contínuo de munições, combustível, alimentos e reforços para as unidades de combate na linha de frente, mantendo o ímpeto da ofensiva. A capacidade de mover suprimentos e tropas rapidamente era um fator determinante para a velocidade do avanço aliado na França, e a ação desta tripulação contribuiu diretamente para essa fluidez logística. A ação concentrada desta equipe aliviou significativamente a pressão sobre outras unidades aliadas. Em vez de múltiplos pelotões de tanques ou equipes antitanque serem necessários para neutralizar uma concentração de blindados alemães, a eficácia do fazendeiro do Texas e seus homens muitas vezes significava que eles próprios podiam lidar com grande parte da ameaça. Isso permitia que outras unidades fossem empregadas em diferentes setores do fronte, realizando outras tarefas críticas, ou que pudessem enfrentar o inimigo em condições mais favoráveis, sem a desvantagem de ter que lidar com um número esmagador de blindados pesados inimigos. A capacidade de uma única tripulação de absorver e neutralizar uma proporção tão grande de ameaças blindadas inimigas liberou recursos e potencial de combate para o esforço aliado como um todo. Essa contribuição não apenas permitiu avanços mais rápidos, mas em última instância salvou inúmeras vidas aliadas. Cada blindado inimigo destruído significava menos projéteis disparados contra posições aliadas, menos metralhadoras varrendo a infantaria e menos veículos aliados sendo destruídos em combate. Ao eliminar a fonte de grande parte do poder de fogo e da blindagem inimiga, a tripulação reduziu diretamente o número de baixas aliadas, tanto entre os soldados de infantaria quanto entre outras tripulações de tanques. A aceleração do progresso aliado na França foi uma consequência direta dessa eficácia. Cada dia de combate intenso era um dia de perdas e desgaste. Ao encurtar o tempo necessário para romper as defesas alemãs e avançar em direção ao objetivo, a tripulação do fazendeiro do Texas contribuiu para a redução da duração da campanha na França, um fator que teve implicações estratégicas de longo alcance. Sua contribuição individual, embora vinda de uma unidade tão pequena, teve um impacto coletivo desproporcional, influenciando a dinâmica do campo de batalha e o ritmo geral da guerra na frente ocidental. A jornada dessa tripulação, que se iniciou nos campos da França no verão de 1944, culmina em uma poderosa metáfora que resume sua extraordinária contribuição. No tabuleiro da Europa, o arado do Texas virou canhão. Essa imagem transcende a mera figura de linguagem. Ela encapsula a transformação de uma mentalidade de trabalho árduo e pragmatismo, típica de um fazendeiro lidando com a terra, em uma força de combate de precisão letal. O arado, símbolo de cultivo e subsistência, foi substituído pelo canhão, um instrumento de destruição, mas operado com a mesma dedicação, o mesmo conhecimento das ferramentas e a mesma busca por eficiência que caracterizam o labor rural. O fazendeiro do Texas e sua equipe trouxeram para a guerra uma abordagem metódica e focada em resultados, aplicando princípios de disciplina e cuidado, com o equipamento que se traduziram diretamente em sucesso no campo de batalha. Eles não apenas adaptaram-se ao ambiente hostil, mas o moldaram com sua eficácia, desobstruindo o caminho para as forças aliadas e redefinindo o papel que uma única unidade poderia desempenhar em um conflito de escala continental. O legado duradouro dessa tripulação vai muito além dos impressionantes 258 blindados inimigos destruídos. Esses números, embora notáveis, são apenas o reflexo tangível de princípios operacionais que podem ser aplicados e estudados.
Sua história é uma prova concreta de que a disciplina rigorosa, a tática inovadora e a manutenção meticulosa podem, de fato, transformar um punhado de homens e um único veículo em uma força de combate imparável. A disciplina não era apenas a obediência a ordens, mas a adesão constante a protocolos de operação e segurança, a capacidade de manter a calma sob fogo e a execução precisa de cada tarefa, desde a identificação do alvo até o disparo e a reavaliação. Essa coesão interna e a aderência a padrões elevados garantiam que a equipe operasse como uma unidade singular, onde cada membro antecipava as ações do outro. A tática empregada, a caça metodológica, demonstrou a superioridade da inteligência e da adaptabilidade sobre a força bruta em muitos cenários. Em vez de confrontos diretos, onde o Sherman era frequentemente desfavorecido, a tripulação explorava o terreno, a surpresa e os pontos fracos do inimigo com uma precisão cirúrgica. Essa abordagem não apenas maximizava a letalidade de seus ataques, mas também minimizava os riscos para si próprios, uma lição valiosa sobre a eficácia da guerra assimétrica. A capacidade de flanquear, emboscar e desabilitar blindados superiores dia após dia, sem falhas significativas, estabeleceu um novo padrão para o combate de tanques. Além disso, a manutenção rigorosa, tratada como um ritual sagrado, foi o alicerce da prontidão constante da equipe. Enquanto outras unidades perdiam tempo valioso com avarias mecânicas e reparos demorados, o Sherman dessa tripulação estava invariavelmente pronto para o combate. Essa dedicação à integridade de seu equipamento garantia que o ritmo industrial de engajamento pudesse ser mantido ininterruptamente. A confiabilidade do tanque, assegurada por essa manutenção exemplar, não era apenas uma questão de eficiência operacional, mas também um fator crucial para a moral e a confiança da tripulação. Eles sabiam que sua máquina não os falharia no momento decisivo, uma certeza que lhes permitia focar totalmente na missão de combate. Essa combinação de fatores, disciplina impecável, tática superior e manutenção exemplar, transformou a tripulação em uma força que operava com uma eficácia e consistência raramente vistas, superando as limitações de seu equipamento e opondo-se com sucesso a adversários formidáveis. A história da tripulação do fazendeiro do Texas e seus 258 blindados inimigos destruídos serve como um poderoso lembrete, uma lição duradoura que a série Curiosidades da Guerra busca constantemente desvendar. Ela ressalta a engenhosidade humana, a capacidade de inovar e adaptar-se a circunstâncias extremas, transformando desafios aparentemente intransponíveis em oportunidades para demonstrar uma eficácia sem precedentes. A resiliência demonstrada por esses homens, operando sob pressão constante dia após dia, por 81 dias, é um testemunho da tenacidade do espírito humano em face da adversidade mais brutal. Sua capacidade de realizar feitos extraordinários, superando as médias e as expectativas, mesmo nos momentos mais sombrios da história militar, oferece uma perspectiva única sobre o potencial humano. Não foram apenas os números que os tornaram lendários, mas a metodologia por trás deles, a forma como transformaram uma máquina de guerra em uma extensão de sua vontade coletiva e individual. Esta narrativa nos ensina que, mesmo em meio ao caos e à destruição da guerra, surgem heróis improváveis, homens comuns que, através de uma combinação de dedicação, inteligência tática e um compromisso inabalável com a excelência, conseguem alterar o curso dos eventos e deixar um legado que ecoa através das décadas, inspirando a compreensão de que a capacidade humana de superação e realização é, de fato, ilimitada.